Olá! Bem-vinda, extraordinária, ao nosso propósito de 21 dias. Estamos no 10º dia e nós vamos meditar aqui no livro de João 17. Tudo bem? Desculpem informar vocês de última hora do horário. Vocês preferem 12:30? Para vocês é melhor? Ou 12:07? Não sei como é aí a rotina de vocês, o almoço, o trabalho. Dentro do horário de meio-dia é importante, né? Então, se for 12:07 ou 12:30, a gente vai meditar aqui rapidinho. Vamos ver se vai ser rapidinho, né? No João, capítulo 17, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, fala aqui pra mim. A gente tá vivendo Hoje é o 10º dia. Me lembra aqui, pessoal, que eu sou meio desligada de data, sabe? Porque como ontem foi lá, 12:07 melhor? Tá. Como ontem foi lá no Instagram, Mayara Sayonara, 6h59. Quem não assistiu, tá lá a live. E hoje foi aqui, aí eu perdi ali o dia. Mas acho que foi ontem, dia 9, e hoje é o dia 10, né? Então vamos começar aqui, fazer uma oração pra gente meditar em João 17, tá? Vai ficar salva, quem não puder ficar aqui, pode assistir, né? Participar depois dentro da sua rotina aí, tá? Porque eu sei que a nossa rotina é diferente, enfim, tá bom? E quem quiser começar hoje o propósito, pode começar, não tem problema não. Todas as lives estão aqui salvas e você pode participar e usa a sua fé, né? O mais importante é você usar a sua fé. Nossa, foi muito forte ontem, viu? Eu não sabia o que eu ia falar na live e assim, foi muito forte. Eu fiquei feliz que ontem tinha, assim, né? Eu sei que não é quantidade de pessoas, Deus não tá procurando isso, mas como tem muita gente no Instagram nova lá no Mayara Sayonara, então tinha mais de 100 pessoas lá, então tinha uma galera nova, né? Vamos orar para que elas permaneçam. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor aqui por essa tarde, por esse propósito, por mais esse dia de vida, pelo cuidado do Senhor conosco, pela Tua palavra. Convidamos o Senhor para sentar à mesa conosco. Pedimos que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua vontade, nos dar sensibilidade para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, entender o Teu querer, porque a gente não está precisando de mais uma palavra, a gente precisa compreender a Tua vontade. Então manifesta o Teu poder nessa tarde, se revela para cada um de nós, ensina-nos aquilo que a gente não sabe e nos ajuda a permanecer e a entrar no Teu reino, né? Aquele que já está, a permanecer, aquele que ainda não. Se há alguma coisa que ainda impede, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa mostrar, e que haja o batismo com o Espírito Santo. Eu profetizo e determino isso, o entendimento do batismo com o Espírito Santo e a sede de te buscar, que a luz do Senhor possa estar aqui, passando dessa tela do telefone, e que o Senhor venha sentar do nosso lado, enche a nossa casa, onde a gente está, o trabalho, de anjos de luz, e o Senhor possa repreender toda a seta que voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia, que está escrito no Salmo 91, tudo que vier para tirar nossa atenção, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, então vamos lá. Vamos ler aqui. A gente está no 10º dia, buscando o batismo com o Espírito Santo. Quem não sabe, manda aqui ainda o que é, ou então pode mandar no direct. E aí, nesse... Deixa eu arrumar aqui, gente, minha roupa aqui, peraí. E aí, nesse 10º dia, a gente já falou aqui sobre... Jesus falou que ele já orou e já pediu ao Pai para enviar o Consolador. Uma prova disso, e ele desceu com o Consolador, o Espírito Santo, sobre os discípulos lá no livro de Atos, nós já falamos sobre isso. E ali ele cumpriu a promessa dele. Então, a fé de hoje é você acreditar que Jesus já orou por você, já intercedeu por você e o Pai já deu a autorização, né? Porque a oração do Senhor Jesus tem muito poder e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele já pediu o Consolador para o Pai e o Pai já autorizou o Consolador. Então,
nas suas orações daqui pra frente, você que tá participando do propósito, você que quer começar agora, já determina, né, o batismo com o Espírito Santo, já toma posse do batismo com o Espírito Santo, e que tiver ainda que abrir mão, Deus vai mostrar pra vocês, vai revelar coisas que vocês podem se escandalizar, enfim. Mas Ele vai mostrar aquele que estiver buscando, né, em espírito e em verdade, e é sem ansiedade, né, ao invés de, às vezes a pessoa já abriu mão de tudo, já tá buscando o Espírito Santo há algum tempo, alguns meses, então é já tomar posse, porque o Espírito Santo não desce sobre a ansiedade, o que eu tô fazendo de errado, o que me falta ainda, o que falta você sabe, né? Você sabe, Deus tá, se você tá buscando com sinceridade, Ele tá te mostrando que falta abrir mão, Ele tá te mostrando que é agora, que Ele tá te chamando agora, não é pra depois, não é pra amanhã, não é no tempo certo, o tempo certo é agora. Então é tomar posse mesmo. Já eu determino o Espírito Santo sobre a minha vida, porque a palavra ela tem muito poder, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que confessa, com o que fala. Verdadeiramente a palavra, ela tanto para destruir, né? Tanto que fizeram um experimento. Eu tinha um vídeo, eu postei um vídeo do experimento, vocês viram, com arroz? E que um arroz ali, a pessoa, o cientista, isso foi um cientista, abençoou um arroz, trocou palavras de carinho com o arroz, com o outro ele trocou palavras de maldição ali, de raiva, xingou, de ódio, e o outro arroz deixou ali abandonado. E o arroz que ele tinha proferido palavras de ódio ficou preto, e o outro tava ali fermentando, né? O que trocou palavras de carinho. Então, a palavra tem muito poder. Então, toma cuidado também com aquilo que você absorve, né? Do que as pessoas falam, conversa, que o diabo lança palavras, né? E às vezes, se você acredita naquilo que estão te falando que você não é capaz, se você conversa com aquela palavra, é como se você estivesse digerindo mesmo. Você comeu ela, tá digerindo, e ela vai dar frutos dentro de você, não tem jeito. Então, essa é a fé de hoje, para você determinar, porque o Senhor... Então, agradecer, né, a Jesus por já ter intercedido pelo Espírito Santo e continuar acreditando. E aqui no capítulo 17, a gente vai ler, depois se você quiser ler na sua casa, a oração de Jesus, no livro de João. É muito forte essa oração de Jesus, o capítulo 17, todo em vermelho aqui na minha Bíblia. Palavras de Jesus antes de subir ao Pai no monte. E olha o que ele falou. Peraí que eu vou falar. Peraí. Olha o que ele disse. Jesus falou assim: e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifiquei a ti. Aqui então a gente já vê o Senhor Jesus se colocando à disposição do Pai e querendo honrar o nome dele, não honrar a si mesmo, né? E aí fica aquela reflexão sobre o que a gente tem pedido, né? O que a gente tem orado. Glorifica ao Pai ou glorifica a gente mesmo, né? Ô Everton, tira pra mim, por favor, do fone. Ah, tá. Eu tirei pra cá de novo. Voltou por aí, tá. não? Não voltou, não. Tá. Peraí, gente, desculpa. E então, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, ele não estava querendo ser glorificado. Ele não queria que o nome dele fosse exaltado para benefício próprio. Jesus queria glorificar o nome do Pai. Então, vamos aprender com ele. Que lição maravilhosa, né? O que a gente está pedindo? Glorificar ele ou a nós? É para o nosso bel prazer? É ele que quer isso para sua vida? Você perguntou, né? Aquilo que a gente tem falado nas lives aqui. Você pediu permissão? Perguntou se é a vontade dele? Perguntou qual é a vontade dele? Então, aqui nessa terra a gente tem que ser muito imediatista, porque o colorido do mundo cegou o entendimento das pessoas. Então é superficial ali, né? O diabo vai atrair com uma fruta maravilhosa, como ele fez lá no Éden, né? Uma árvore ali proibida, onde a fruta brilha, e você quer aquilo ali e não pensa na glória futura, na glória que virá, além da paz que excede todo o entendimento que ele envia pra gente aqui nessa terra.
mas o que Deus tem preparado é muito maior do que aquilo momentâneo que o diabo tentou oferecer para o Senhor Jesus e ele rejeitou, né? Lá nos 40 dias do deserto, o diabo falou assim, né? Se prostrado me adorares, te darei essa terra inteira. Então aquelas pessoas que têm olhos físicos e acham que a vida se limita só aqui, ia querer aquilo ali, né? Que o diabo ofereceu, né? Ou então aquele homem bonito, lindo, maravilhoso. Onde eu vou achar esse homem? Às vezes é o próprio diabo que manda, né? A pessoa ali só para te tirar da fé, só para te desviar dos caminhos do Senhor Jesus. Ele é, né, estrategista de mão cheia. Então, versículo 2 continua falando a oração de Jesus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. A vida eterna. Então Jesus está falando assim como o Senhor me deu poder sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, para que dê a vida eterna a todos quantos me destes. Todos quanto Deus deu, né? Deus sabe quem é dele aqui, quem não é dele, né? E tudo bem, ele ora, o Senhor Jesus, ele intercede pelas pessoas que estão afastadas, intercede por aqueles que não o conhecem, pelos perdidos, mas aqueles que são dele, cada um ele conhece, assim como ele conhece as estrelas, ele conhece o nome de cada um daqueles, até aquela ovelha que está perdida, ele sabe que tem que trazer de volta, né? Então ele está falando para que dê a vida eterna. Você vai ver que depois você lê tudo em casa com calma, você vai ver que Jesus não fala nada físico aqui, ele só fala de coisas espirituais. Ele fala pelo qual o propósito que ele veio. E a minha Bíblia tem explicação, então a gente vai ler a explicação junto para ficar fácil o entendimento aí, tá bom? O propósito de ser exaltado. Ao pedir ao Pai para ser glorificado o Filho, não visava receber exaltação para si, mas devolver toda a glória recebida ao Altíssimo, assim que todos vissem a resposta da sua oração. Isto é, no cumprimento perfeito das Escrituras, quanto à morte e ressurreição do Salvador. O Evangelho se espalharia em todo o mundo por todas as gerações. Com isso, pecadores se converteriam e a justiça e a pureza do Filho de Deus seria concedida a eles. A justiça de Deus, né? Diante desse exemplo fica a pergunta: aquilo que você tem pedido em suas orações atribui glória a si ou ao Altíssimo? Fica a pergunta. Se o que a gente está pedindo é para exaltar o nome dele, como o batismo com o Espírito Santo que a gente tem falado aqui, né? Ele só vai dar por um bem maior, por um propósito que honra e glorifica o nome dele. E aí, versículo 3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Jesus vai explicar aqui na oração. E a vida eterna é esta: que te conheçam, e a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus, Deus, o batismo com o Espírito Santo. Essa é a vida eterna. Então ela começa aqui nessa terra. Você tem noção do que é isso? A vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só a Ele. Agora, Deus, ele é tão glorioso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu Jesus assim a face, né? A não ser João, aquelas pessoas que têm aquela experiência sobrenatural com Deus, mas ninguém consegue ver a face dele, porque a glória é tanta, a luz é tanto, o resplendor é tanto. Então, Deus quer que a gente adore ele, não por uma adoração a uma imagem. Não é uma imagem na sua casa, o seu joelho dobrado diante dela, que vai te honrar diante de Deus, né? Quem ousa a esculpir a imagem de Jesus, né? Não tem mãos humanas que conseguem fazer. Ele quer que você glorifique a ele e o conheça. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, está escrito na palavra. Se glorie em me conhecer. E você vai me honrar através da sua fé, manifestando a sua fé, cumprindo, sendo um testemunho vivo meu na terra, sendo uma pessoa que mostra o meu caráter, me resplandeça através de ações,
Não por dobrar uns joelhos ali, isso é religiosidade, né? Então a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus, conheçam a Deus, e é o batismo com o Espírito Santo que a gente está buscando. E a ti só, por único Deus verdadeiro. Então ele não aceita adoração a outros deuses, a nada, ninguém. Porque o Senhor Jesus, ele falou, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, não sei o que você aprendeu desde criança. Se você tem tentado, se você, nas suas orações, tem pedido a alguém que não seja Jesus para interceder por você, para chegar ao Pai, que eu vejo muitas pessoas falando, mas eu oro para fulano porque fulano intercede por mim. Só Jesus intercede por você. E eu te desafio você a achar algum versículo aqui na Bíblia que fala que mais alguém intercede, que já, né, se tem alguém santo como Jesus que intercede, a não ser que seja aqui na terra, né? Nós temos esse poder de intercessão pelos outros aqui, mas ser celestial só o Senhor Jesus. E a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Jesus falando, eu te glorifiquei aqui na terra, tendo consumado a obra que me deste. Ou seja, eu cumpri a minha missão aqui na terra. Esse também é pelo qual o propósito que o Senhor Jesus, ele vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Para você cumprir uma missão nessa terra. Não para você colocar uma medalha do peito, eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, esse propósito ele é espiritual. Então, Jesus, vamos aprender com o que ele está falando. Na oração dele, ele está falando com Deus. Poxa, eu te glorifiquei aqui, né? E tenho consumado, tenho feito a tua obra aqui. Da mesma forma que o Senhor me direcionou para fazer, eu fiz. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não precisava ter vindo aqui, né? Ele veio para mostrar para mim e para você o caminho da salvação. Ô Jesus, a net tá ruim aqui, onde estou. Ai, meu Deus, tá ruim aí. Depois você pode assistir também. Salvação individual, exatamente. É isso aí. Cada um por si, né? E Jesus com você ali na hora que você precisa. Não só na hora que você precisa, né? Falei errado aqui. Em todos os momentos. Ele tem que participar de tudo. De tudo e tudo e tudo mesmo. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. E tu me deste e guardaram a tua palavra. Jesus manifestou o nome de Deus quando ele vê que é a missão dele. A missão dele aqui era levar o quê? Salvação. A missão dos servos, dos escolhidos, dos batizados com o Espírito Santo, é levar a palavra de vida eterna para as pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. O segundo maior mandamento. É aquilo que a gente tem falado. Então, muda o foco. Você está buscando batismo com o Espírito Santo por conta de restauração de casamento, por conta de filho, por conta de família, por conta de bens físicos, não vai ver o Pai, enquanto não estiver em espírito. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração mesmo, em espírito e em verdade. Versículo 7. Agora já tem conhecido que tu, quanto me deste, provém a ti. Porque lhes dei a palavra, que Jesus está falando dos discípulos aqui. Porque lhes dei a palavra que tu me deste. Eu passei a palavra que o Senhor me deu. E eles a receberam. Os discípulos receberam a palavra. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Como que os discípulos mostraram que creram que Deus enviou Jesus? Largaram tudo para segui-lo. Pedro parou de pescar, né? Ele e os seus sócios pararam de pescar, foram seguir Jesus, deixaram casa, deixaram família para cumprir a missão. Jesus chamou e eles foram. Inclusive teve um que chegou, que Jesus chamou, e aí, desculpa, ele virou para Jesus e falou assim, tá escrito aqui na Bíblia, falou assim: deixa eu só ir ali enterrar meu pai, que ele ele tá morto, ele morreu agora. Deixa eu ir enterrar meu pai e eu volto e te sigo.
um pedido nobre, né? Poxa, deixa eu ali me despedir. Só que Jesus, ele era tão espiritual que ele sabe que ali a alma, o que é mais importante para ele, que é a nossa alma, que é o sangue que pulsa aqui dentro, que é o que sente dor, que foi por isso que ele morreu por nós, não estava mais lá. Que a alma, ela é eterna. E aí, de imediato, quando a pessoa, né, ela passa por esse momento, período de morte ali, então, a alma, alguém vem buscar essa alma. Quem ele serviu em vida. Então, Jesus, por ele não falar coisas terrenas, ele até tentava explicar, né, que usou parábolas para exemplificar o reino dos céus, para as pessoas compreendessem, mas ele estava falando de coisas espirituais, e ele falou assim, ele respondeu desse jeito para ele, deixa os mortos enterrar os mortos, vem e me segue, vai valer a pena. Poderia ser uma resposta arrogante, né? Mas para Deus, para Jesus não, porque ele sabia o que ele estava falando. Você vai ganhar muito mais se você me seguir, porque ali não é, o seu pai não tá mais ali, né? Jesus estava mostrando para ele que o que você precisa eu tenho. Só que é difícil a gente compreender isso, né? Porque às vezes a gente se apega aqui a pessoas e acha que necessita delas, que precisa delas, mas tudo aqui é passageiro. E Jesus verdadeiramente ia preencher aquele servo. Ia preencher, porque ele é o Espírito Consolador. E ele estava aqui como homem. E ele ia consolar aquele homem. Porque esse é o papel dele, preencher a gente. Sustentar a gente. Porque o resto é acréscimo. O casamento é um acréscimo. O filho, para quem tem, é um acréscimo. A vida financeira, o trabalho, é um acréscimo. Porque o que a gente precisa, em primeiro lugar, é ser cheio dele. Jesus queria encher aquele servo, né? Aquele discípulo que estava querendo enterrar o pai. E ele assim fez. E foi e seguiu Jesus. E aí é a hora do sacrifício, né? É a hora que muitas pessoas não querem pagar o preço. Mas, Senhor, como assim? Porque é loucura. Parece loucura o que ele pede. É loucura o que ele pede. Eu tava comentando isso ontem quando eu tava maquiando pro evento. Eu gosto de contar casos, né, gente? Eu tava maquiando pro evento, eu tava conversando com a moça que tava maquiando e contando de quando Jesus me pediu a minha irmã mais nova. A pessoa, assim, que eu amo muito. A gente era criança e a gente trocava até calcinha. A gente dormia no mesmo quarto. Quando ela casou, eu sofri muito. E a gente viajava juntas quando eu tinha loja. A gente é muito parceira ainda, né? Então, eu comprava as mesmas roupas que ela e ela as mesmas que a minha, enfim. Só que, quando eu tinha pouco tempo que eu tinha me convertido, eu acho que tinha 2 anos. Eu tenho quase 5 anos que eu me converti, acho que tinha 2. E aí, o que Deus me mostrou? Você ainda tem uma dependência dela. Eu dependia muito da opinião dela. A opinião dela pra mim era muito importante, dela, do marido dela, pessoas que eu amo muito. E aquilo ali, de certa forma, tava me atrapalhando e atrapalhando Deus agir na vida dela. Porque o como é com ele. O fato daquele servo não ir lá, não ir despedir do pai que já tinha morrido, tinha um propósito por trás daquilo. Que às vezes a gente quer ser igual o Tomé, quer ver pra crer. Mas fé é certeza, é acreditar e fazer o que tem que fazer. Então eu fingi que eu não estava ouvindo. Quando Jesus... E eu já tinha feito muitos votos financeiros. Eu não tenho apego, né? Eu não tenho apego a dinheiro, sabe? Então, Jesus já estava vendo que tinha algumas ofertas que eu fazia até por muita emoção. Minha filha do céu. Acho que até às vezes sem pedir você tá fazendo, enfim. Mas eu vou te pedir algo, então, que ainda tá te atrapalhando na sua caminhada comigo. E quando ele me pediu a minha irmã, eu fingi que não ouvi. Falei, Deus tá falando. Eu acho que quem já ouviu essa história minha? Eu já contei, né, várias vezes. Eu demorei 6 meses pra obedecer. E ele falando, me entrega ela. Me entregar como, Mayara? Ele me pediu pra chegar até a minha irmã mais nova e falar com ela que a partir daquele momento, eu e ela não viajaríamos mais pra São Paulo pra comprar roupas juntas. E entendam, no mundo físico, o que significava isso?
quando eu comecei a minha loja, a minha irmã já tinha. Então eu já viajei com ela, já pra ajudar ela a comprar, enfim. Quando eu comecei, ela já tinha. Então a minha primeira viagem, ela foi comigo. Desde o meu primeiro dia de loja, ela estava lá comigo em São Paulo. Tirávamos fotos juntas, postávamos fotos juntas, trocávamos clientes. Não éramos sócias. Mas era assim, uma loja ali dependendo da outra. Então, eu entreguei a minha vida para Jesus. E a minha irmã, ela tem a fé dela, mas Jesus queria agir diferente na vida de nós duas. Então, eu falar pra ela que eu não ia viajar mais com ela, o diabo ia arrumar uma farra que ele ia lançar na mente dela, e assim ele fez. Traidora, quer ser melhor que você ajudou ela e agora ela tá bombando, ela quer passar por cima de você, ela quer ser sua concorrente. E, enfim, e como eu tinha muita dependência da opinião dela, eu tinha muito medo de falar não ainda, no meu início da fé. Então, Deus queria me testar ali. Vamos lá, vamos ver se você depende de mim mesmo. Vamos ver se eu sou o primeiro na sua vida. Vai lá e fala com ela que vocês não vão viajar mais juntas. E aí teve uma pregação na igreja que tava falando de Abraão com Ló. Enquanto Deus mandou Abraão sair e largar a parentela toda. E vai pra terra que eu vou te mandar. Não falou, não deu muito detalhe, vai. É assim que Deus fala, vai, faz. E a gente quer entender o porquê, né? A gente quer palpar, Tomé, mas não é assim que a fé acontece. Não é assim. E aí veio essa pregação de Ló. Abraão levou Ló, né? Enquanto Abraão andou com Ló, Deus não cumpriu a palavra dele. E aí eu falei, tá bom. Quando veio essa pregação na igreja, eu falei, tá bom. Chorei. Doeu, essa doeu. Eu falei, eu vou falar. Mas não vai ser eu que vai falar. Quem vai falar é o Senhor. O Senhor vai paralisar minha boca. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas quem vai falar com ela é o Senhor. Por favor, fala com ela, porque eu não tenho coragem. E aí passou, eu não posso ficar falando disso que eu fico emocionada. E aí passou uma semana, ele falou na minha boca com ela. Gente, foi muito difícil. Quando eu vi, eu já tinha falado. Passou uma semana, eu já tinha falado. Eu falei com ela que a gente não ia mais viajar junto, que Deus tinha me pedido e que ela ia entender isso mais na frente. Mas foram... Vocês sabem que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? E aí, quando eu falei com ela, como assim? Ela ficou com raiva. Porque ela não entendeu em espírito. E aí, quando eu falei com ela, eu fui pra casa, fechei a porta do quarto, dobrei o joelho, danei a chorar. Falei, tá aqui! Você me pediu, tá aqui. Agora o Senhor vai cuidar dela. O Senhor vai cuidar dela porque ela tá sofrendo. Porque ela não sabe por que você tá me pedindo isso. Eu sei que o Senhor quer trabalhar na minha vida e na dela, mas ela não sabe. Então o Senhor precisa cuidar dela, porque agora o diabo vai soprar na cabeça dela. O diabo vai lançar ódio, mágoa, e ela não pode sentir isso. Então tá aqui, tô te entregando ela. E aí, depois que eu fiz essa oração, gente, foi na hora. Eu levantei outra mulher dessa oração. Forte, sabe? E aí que Deus começou. Eu não contei pra vocês. Eu não contei isso na jornada ontem. Esse foi o pedido que Deus me fez quando eu orei pelas lojistas, né? Quando eu fiz esse propósito 7 dias na água gelada, Deus respondeu daí 1 mês, mas ele me pediu alguma coisa. Então eu não contei porque não fazia muito sentido eu ficar falando, né, muitas coisas espirituais ali não, no evento não. Mas foi isso que ele me pediu. Então ele falou, eu vou abrir pra você o que eu quero, que eu preparei pra você, mas se você me entregar ela. Nossa, gente. E diabo, lançando na cabeça dela exatamente isso, né? E ela por que você tá fazendo isso comigo? Eu tô sofrendo. Deus
Deus não pede isso pra ninguém. Deus não pede pra um irmão separar do outro. Deus é amor. Ela não estava entendendo em espírito o que Deus estava fazendo ali, né? Nossa, e aí o diabo usava pessoas pra me mandar mensagens, clientes dela pra me mandar mensagem. O que você tá fazendo com a sua irmã? Nossa, acabando com ela. Que isso? Que fé é essa? As pessoas com os olhos físicos. E eu, calma, gente, Deus vai mostrar o que é, eu não sei, Ele vai mostrar pra ela vai entender um dia ela vai entender. E aí passou 7 meses, Deus é maravilhoso, 7 meses. E não tinha programado de contar essa história aqui, gente. Às vezes eu tô ajudando alguém, né? Porque às vezes Deus pede pra você sacrificar, né? Às vezes um relacionamento que não é do agrado dele, ou algo que tá te afastando da presença dele, né? Enfim, alguma coisa que tá no seu coração, no lugar dele. Por esse simples motivo ele pede. Então você que quer o batismo com o Espírito Santo, você vai passar por uma prova aí, igual essa que eu passei. Minha família inteira veio em cima de mim. Inteira. Você tá maluca, você tá doida, você tá isso, você tá aquilo. Aí passou 7 meses, a gente conversou, a gente ia nas festas, o clima era chatíssimo, assim. E aí a gente conversou e ela olhou pra mim e falou, Mayara, hoje eu vejo Deus na sua vida. Porque ela me achava bitolada, sabe? Hoje eu vejo a obra que Deus tá fazendo na sua vida. Hoje eu vejo que você é outra mulher. Nossa, eu te admiro. Quando ela falou isso, eu falei, o quê? Ela, sim, eu te admiro. E aí, olha os planos de Deus. Hoje nem lojista eu sou mais. E o diabo começou a lançar na mente dela que eu era concorrente, que eu queria ser melhor do que ela, que eu queria ter uma loja melhor do que a dela, que isso, que aquilo outro. E sentimento de traição. Deus me tirou do varejo da moda. E hoje uma ajuda a outra. Então hoje eu compartilho o que eu sei, os meus estudos, a minha bagagem com ela, e ela contribui comigo também, né? Hoje ela é minha aluna, gente. Ela comprou o meu curso. Ela foi da minha segunda turma. Foi da segunda ou da primeira, amor? Segunda. Quando ela comprou o curso, eu falei, minha filha, como assim? Por que você tá comprando? Eu te dou a senha, minha irmã, poxa, te dou a senha do curso. Ela, não, Mayara, eu tô vendo tanto que você tá ralando, eu vou comprar. E hoje a gente é parceira, amiga, e Deus quebrantou o coração dela, e o meu, ele abriu várias portas, que foi o método, o modo com propósito, e tantas outras mulheres, enfim. Só pra contar pra vocês, pra constar isso, que eu nem sei porque que eu falei isso aqui, já me perdi aqui, mas ele sempre vai pedir alguma coisa, né, gente? E ele honrou. Foi difícil, viu? Mas que às vezes a pessoa... Ah, tá. Eu sei porque que eu tô contando isso aqui. Agora eu lembrei. Vou fechar a janela, porque eu sou um buffet, né, gente? Eu começo a falar e eu esqueço o que eu falei. Agora eu lembrei porque eu falei isso. Por conta daquele discípulo que falou que ia enterrar o pai dele. Que ia enterrar o pai dele. E Jesus... Deixa os mortos enterrar os mortos. Vem e me segue. E Jesus me preencheu na hora. O Espírito Consolador ali, na hora, quando eu levantei da oração, chorei e falei, tá aqui, ainda com raiva, ainda tá aqui. Você pediu, tá aqui. Toma aqui, mas agora eu ainda apontei o dedo e ainda falei assim, agora o Senhor vai cuidar dela. O Senhor vai cuidar dela. Porque ela tá sofrendo. E eu também. Tá doendo, mas pra ela tá doendo mais. E assim Deus fez, cuidou no tempo dele, não no meu. E toda vez que eu conto isso, eu me emociono, porque aos olhos físicos, e assim, quem teria coragem, né? E olha que não era uma coisa difícil, mas para muitas pessoas, falar, pedir perdão para alguém é difícil, sabe? É só abrir a boca, é só não conviver mais com aquilo, é só obedecer a Deus, né? É falar, não é uma dor ali física, é uma dor por dentro, mas é pra te limpar. Foi pra me limpar que ele me pediu aquilo. Foi pra me dar mais em espírito, né? Não é nem bem físico, não. Foi pra me dar mais em espírito. Hoje eu amadureci muito mais na fé e tenho muito que aprender e conhecer ainda.
Mas das coisas que eu sabia antes pra hoje, que Deus tem revelado, são muito maiores. E eu sei que Ele quer revelar muito mais. E a cada nível espiritual que você for e quiser alcançar, Ele vai te pedir algo a mais. Recentemente, e olha que eu já tinha 4 anos de convertida, eu tenho pedido a Deus batismo com o fogo dele, com o sangue dele. E quando eu era adolescente também, já contei isso, não sei se vocês já ouviram. Eu era O perdão não tem que vir do coração. Porque o coração, ele é enganoso. O perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Você decide não conviver. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas você decide não conviver mais com aquilo. Você decide abençoar aquela pessoa. Não quer dizer que você tem que conviver com ela. Você tem que, enfim, você não precisa conviver com a pessoa. Mas pelo menos você decide liberar isso, sabe? Porque se eu esperasse vir do coração me afastar da minha irmã na loja, eu não faria. Mas eu decidi obedecer. Então, perdão é uma decisão. Assim como a vida com Deus também é uma decisão. Então, recentemente também passei por uma situação que pra mim não foi difícil, assim, que eu não tenho nem vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar que quando eu era adolescente eu mexia na bolsa da minha mãe. E eu já peguei muito dinheiro da minha mãe quando eu era adolescente. Não lembro a idade que eu tinha. Não lembro. 15 anos pra baixo, não sei. Então, recentemente, Jesus falou comigo, olha, eu quero que você pega... Você não sabe o valor exato, mas eu quero que... E eu vou lançar o valor na sua mente. Você vai pegar esse dinheiro e vai devolver ele pra sua mãe. Você vai devolver ele pra sua mãe. Olha, gente, eu tinha feito isso quando eu era adolescente. Aí eu falei, sim, senhor. Aí eu fui lá, peguei o dinheiro, chamei a minha mãe, chorei também. Falei, mãe, tá aqui, tô te devolvendo, porque quando eu era adolescente eu mexia na sua bolsa, eu pegava as suas coisas, me perdoa. Quem tem coragem de fazer isso? Me perdoa, mãe. Devolvi, também me emociono, devolvi o dinheiro pra ela. Ela, ô minha filha, você não precisa me devolver isso não, tal. Falei, não, preciso, porque Deus mandou. E ela não queria aceitar. Falei, Deus mandou, toma aqui. Toma, e me perdoa. Ela, não, eu te perdoo, enfim. Então, não adianta você, minha amiga, achar que a vida com Deus é fácil, não. Vai ter que pagar um preço alto. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia e tem que obedecer sem questionar. É pra perdoar? Eu vou perdoar. É orar pela pessoa. É orar por ela. Falar, Deus abençoa, eu não quero conviver mais com isso. Limpa o meu coração. Eu falo o nome dela, eu confesso. É ligar pra pessoa e falar, olha, me perdoa pelo que eu te fiz. Independente do que você já fez por mim, eu te perdoo também. E eu só não quero mais conviver com isso. Que Deus te abençoe. Acabou. Pronto. Só de você falar que Deus te abençoe, você está abençoando a vida da pessoa. Deus imediatamente limpa o seu coração. É um fardo que você tira das costas. É na hora. Faz isso e me conta. É na hora. E não é perdoar de boca, tipo assim, eu tô falando, mas aqui dentro não. Deus sabe o que tá aqui dentro. Mas Deus, ele vê a decisão que você tomou. Você não tá com vontade de perdoar. Tem dia que a gente não tá com vontade de orar. Tem dia que a gente não tá com vontade de ler a Bíblia. Mas tem dia que a gente não quer trabalhar. Tem dia que você não quer acordar pra poder trabalhar. Você quer ficar o dia inteiro deitada. Você vai continuar deitada ou você vai tomar a decisão de trabalhar? Eu tenho que trabalhar por quê? Porque eu tenho que sustentar a minha família. Então eu vou fazer. Eu vou perdoar por quê? Porque eu só vou ser perdoada se eu perdoar. Então eu vou perdoar. Entendeu? Tem um objetivo maior por trás. Se não tiver um objetivo maior por trás, se vocês não souberem o valor da alma de vocês e o que Jesus fez e não tentar imitá-lo, vocês nunca vão compreender a vontade dele. Se não obedecer sem questionar. É fazer sem vontade. Quem tem vontade de fazer dieta, reeducação alimentar? Eu não tenho. Eu adoro comer de tudo. Mas por que as pessoas vão lá e fazem? Sacrifício. E é isso. Vida com Deus é sacrifício. Sacrifício. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Peraí.
Pode perdoar dentro do coração, sem ter que falar com a pessoa. Jesus que vai te falar isso, Ju. Ele vai te incomodar. Jesus me incomodou pra mandar mensagem, sabe? Eu tinha mágoa da minha mãe. Quando eu me converti, eu tinha mágoa de muita gente. Saí mandando mensagem pra essas pessoas, mandando áudio. Me perdoa. Que Deus abençoe sua vida. Tô mudando minha vida, entendeu? Não quero mais levar isso comigo. Pra mim, a gente coloca um ponto final aqui. O meu marido, ele separou porque ele foi traído. Deus incomodou ele, mandou ele ligar pra ex-esposa dele e pedir perdão. Ela que traiu ele. E ele ligou e ele pediu perdão pra ela. Você me perdoa se eu fiz alguma coisa? Que Deus abençoe você e a sua vida. Acabou, gente. E a partir do momento você coloca aquela pessoa quando Deus... Porque Deus não lança na sua mente quem você tem que orar, entendeu? Quando você tá orando pelas pessoas, ele tá mandando as pessoas na sua mente. Então, se ele mandar a pessoa na sua mente, você fala o nome dela. Eu tenho prazer de orar por inimigo, gente. Prazer. Nossa. Mas é isso que Deus te dá. Sabe? Essa força ali. Tipo, é diferente, entendeu? Vamos continuar aqui, gente. Que senão, acho que não vai dar nem tempo de terminar. Mas a gente falou o que tinha que falar. Então... porque eles dei a palavra que... Então, Jesus tá dando pra vocês, pra nós, pra mim também aqui, a palavra que Deus deu Deus tá aqui escrito. Então, ele tá dando pra gente através da minha boca aqui, através de vocês. Porque hoje, quem busca o batismo com o Espírito Santo, Jesus não está mais aqui, ele subiu. Ele tá aqui através do Espírito Santo, ele se manifesta através do Espírito Santo, dentro dos dele. Então, a nossa responsabilidade, quem quer ter o Espírito Santo, é igual a dele. Então, pensa bem se você quer mesmo assumir Jesus, porque é uma responsabilidade. Porque ele estava prestando contas aqui das almas que Deus colocou na mão dele. E a gente vai prestar contas aqui. Se eu escandalizar qualquer uma de vocês, através da minha fé, das minhas atitudes... Se eu envergonhar o nome de Jesus e escandalizar vocês, fizer alguma de vocês se afastarem dele ou qualquer outra pessoa, a alma dessas pessoas vai ser cobrada de mim. Então é uma responsabilidade, todos nós vamos passar pelo juízo. Jesus estava prestando contas aqui da alma dos discípulos, porque eles dei a palavra que tu me destes e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Crer é obedecer. Crer não é crer de boca. Crer de boca, todo mundo crê. Até o diabo crê. Eu rogo por eles, Jesus. Eu intercedo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não quer dizer aqui que ele não ora pelos perdidos, não. Mas que ele cuida de forma particular, peculiar, específica dos dele. A oração de um justo tem poder. De um servo tem poder. Por isso que muita gente pede para, às vezes, né, um líder, enfim. Às vezes acha que o líder tem intimidade, ou até tem. Porque quem serve a Deus, quem anda em comunhão com Ele, a oração desse tem poder. Porque anda com o Pai. E Ele tem o privilégio, né, de cuidar e interceder principalmente para aqueles que obedecem a palavra. Então, eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus, por aqueles. Então não é todo mundo que é dele, aqueles, são alguns. E todas as minhas coisas são tuas, Jesus falando para Deus. E as suas coisas são minhas, e nele sou glorificado. E assim temos que ser nós. Tudo que é nosso tem que ser dele. Aliás, tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Os dons de sabedoria. Ontem eu recebi muitas mensagens lá, elogiando, não sei o que, babá. Nada vem de mim. A primeira coisa que eu cheguei em casa ontem, eu falei, Deus, obrigada por ter dado essa aula. Porque quem deu essa aula foi o Senhor, não fui eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu me afastar da presença dele, eu tô perdida. E eu já não estou mais no mundo, Jesus falando. Mas eles estão no mundo. Nós ainda estamos aqui. Mas ele tá falando dos discípulos aqui. E dos dele. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles
que me deste, está orando por aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo, ou aqueles que estão buscando com sinceridade, aqueles que já tomaram uma decisão de servir. Olha que oração poderosa, uma oração de Jesus. Guarda aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Jesus é a unidade, ele não é divisão. Então a gente vê aí, né, uma divisão a gente tem falado muito isso, divisão de religião, um fala mal do outro. Jesus ele e o Pai e o Espírito Santo são um só. E a palavra leva só para um só caminho, não leva para caminhos divididos. Os judeus, eles conheciam a palavra, mas não conheciam a Deus. A promessa do Messias estava escrita aqui. Eles tinham orgulho de dizer que eles eram descendentes de Abraão, mas não viviam como Abraão. Não viviam a fé de Abraão. E não reconheceram Jesus como Messias. E estão até hoje esperando o Messias aí. O que adianta ter a religião e não conhecer o dono da palavra, o verbo, que é o próprio Deus, né? Estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Quando eu estava com eles aqui em terra, com os discípulos, eu os guardava. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Tenho guardado aqueles. Os que não são dele, Jesus dá chances de oportunidade. Mas está nas nossas mãos, né? A decisão é nossa. E nenhum deles se perdeu. Jesus prestando conta aqui, ó, dos discípulos. Eu tenho guardado aqueles e nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição. Para que as escrituras se cumprissem. Que foi Judas. Judas não teve sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Foi alertado. Mas não quis dar crédito. E se suicidou. Foi para o inferno. Mas agora eu vou para ti. E digo isso. E aí vamos pular aqui, porque senão a gente vai... Vou pular alguns aqui, depois vocês podem ler o capítulo todo, 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele não pede para que você não passe por a tribulação. Ele falou, no mundo a gente vai ter aflições. Ele não estava rogando ao Pai para que a gente saísse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Aqueles que são dele. Nos livrasse da seta do maligno. Da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia, de todas as legiões de demônio que andam ao nosso derredor como um leão que ruge. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Os discípulos não eram do mundo. Quem é de Deus vive o sobrenatural, não fala a mesma língua mais. As pessoas acabam odiando muitas delas, enfim. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então santifica-os, abençoa-os, guarda eles. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, que eram os discípulos, também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, os discípulos receberam uma responsabilidade quando desceu o Espírito Santo, lá em Pentecostes, e assim essa responsabilidade se propaga a cada pessoa que crê na palavra, recebe o Espírito Santo, ela tem uma responsabilidade com o reino. Então, o reino de Deus começa aqui, nessa terra. O reino dos céus começa aqui. A salvação começa aqui. Né? Então, ainda tem pessoas... E Jesus já estava orando por elas. Eu não rogo somente pelos discípulos, em outras palavras, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E lá no 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Caraca, Jesus quer que aonde ele estiver, aqueles que são dele, selados, batizados, aqueles que sacrificarem aqui, aqueles que não olharem as circunstâncias, mas olharem para o alvo, para o alto, permanecerem até o fim, vão estar com Jesus na glória. Essa é a maior glória que um ser humano pode receber, que o mundo não pode receber. O mundo não o vê e não o conhece. Então, enquanto a gente quiser ficar em cima do muro, não tem como receber essa promessa aqui. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, Jesus é justo, ele não é coração.
Ele é justo. O amor de Jesus é justo. O mundo não te conheceu e nem vai, mas eu te conheci. Que privilégio o dia que você só conhece Jesus de verdade quando você é selado com o Espírito Santo. Antes disso, você tem informações dele. Você está ouvindo falar dele. Mas uma experiência completa, não é passageira. Não é uma emoção que vai e volta. É permanente. É domínio próprio ali. Te acompanha. Essa estabilidade te acompanha. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. É por meio de Jesus que a gente conhece o nome de Deus verdadeiramente. E lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. E eu neles esteja. Então é isso que você recebe quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. O próprio Deus habitando dentro de você. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Amanhã a gente vai estar, então, 12h07. Me perdoa hoje pelo horário. Então amanhã a gente retorna 12h07. Continuamos o propósito. Tá? Mas se você pedir perdão e ficar como se não vem de coração. Exatamente. Se você também falar, confessar, pedir perdão e continuar corroendo, continuar perdoar é você esquecer o que aconteceu. Então, se você continua lembrando daquilo, batendo naquela tecla, falando, é porque você está alimentando aquilo. Então, não foi de coração. É você deixar para trás. Passou. Você lembra? Lembra. Mas você não corrói aquilo. Você não fica buscando os porquês daquilo mais. Passou. Pronto. Não quer dizer que você vai esquecer. Mas quer dizer que Deus vai tirar um fardo das suas costas e você não vai precisar conviver mais com esse peso. Porque quando você tá com mágoa, você tá tomando um copo de veneno. O único prejudicado é você. Eu falo que eu já fui um poço de mágoa. Eu tinha prazer de guardar a mágoa das pessoas. Me achava a autoritária. Enquanto você não enxergar as pessoas como alma, porque Jesus me enxerga e te enxerga como alma. Porque quando ele me pediu a minha irmã, aos olhos físicos, isso era ruindade. Quando ele falou com aquele discípulo, deixa os mortos enterrar os mortos, era ruindade, né? Então, aos olhos físicos. Mas aos olhos espirituais, não é. Né? Então, a gente tem que olhar, porque Jesus fez isso por amor à alma de quem? Do discípulo que estava vivo, por amor à minha alma e à alma da minha irmã, né? Então, a gente tem que olhar as pessoas como alma. Amar ao próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus ensina. Não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça da pessoa. Mas esse é um dos caráteres de Deus. E é uma coisa que o mundo tá assim, ó, e afasta Jesus. E aí a pessoa tá nas trevas. E aí a gente que escolhe, né? Se a gente reza no Pai, ora no Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como perdoa o pecado do outro, e não perdoa, você tá mentindo. Então tá sendo hipócrita também, né? Nesse sentido. Você tá abrindo a boca pra falar uma coisa que você não vive, né? Então, se a gente parar pra pensar com profundidade, é complicado, né? Mas é fazer sem olhar quem e por amor a Deus. É mostrar pra ele através dessas atitudes, né? E tem várias outras situações, né, gente? Que a gente pode ver de murmuração. Se for parar pra pensar aí, na Bíblia Deus deixou muitos exemplos. Jó mesmo, né? Jó tinha tudo pra amaldiçoar Deus e morrer mesmo, né? Que tudo que ele passou ali. Eu já pedi perdão para os meus pais por ter desejado a separação deles. Foi muito difícil, mas eu pedi. Imagina, não é fácil não, gente. Não é fácil. Perdoei muitas pessoas, mas não significa viver com elas. Exatamente. Não significa conviver com elas, mas perdoar de coração. E orar por elas. Porque Jesus fala na palavra assim: amar quem te ama é fácil. Quero ver você amar quem não te ama. Tá escrito esse conselho de Jesus. Então vai e ame aquele que não te ama. Se alguém bater de um lado da sua face, dá a outra face. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa inteira. Esse caráter é pra qualquer um, gente. É só pra quem quer sacrificar e viver o reino de Deus nessa terra. Não é fácil. Por isso que a gente vê aí que o cinto vai apertando. Porque se eu perguntar se todo mundo aqui crê em Deus, todo mundo crê. Na hora que Deus começa a pedir as coisas, as pessoas começam a ir embora. Peraí.
Não, isso aí não, né? Mas isso aí, entendeu? Então, Deus tá revelando pra gente o que é, como é, né, servir a Ele. E o fardo é leve, o jugo dele é leve, não é pesado. O fardo de mágoa é pesado. O fardo de Jesus, não. Só até Jesus prestou contas, imagina a gente. Se até Jesus prestando conta aqui, vamos prestar conta, gente. Essa live tá sendo gravada. Bobear, ela vai passar lá no telão. Lembra aquela live? Eu tava falando com você. Por que você não me deu ouvidos? Por que você achou que era só mais uma live? Por que você não guardou aquela palavra e não viveu ela, né? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês aí, tá? Deixa eu sair, porque senão eu tenho um evento daqui a pouco. Oração pra finalizar. Vamos fazer oração pra finalizar. A água aqui. Pegar a água aqui. Quem quiser assistir de novo, pode assistir. Tem outras lives aqui também no feed, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra. O Senhor nos surpreende. Às vezes a gente entra aqui preparado para falar uma coisa e o Senhor muda todo o caminho. E mostra mais uma vez que não é o que a gente quer. Quem quer te servir tem que fazer a tua vontade, não a vontade dele. E isso foi provado aqui, porque eu tinha programado um monte de coisa para falar e o Senhor direcionou o que era para falar. E no fim, o que vale é a tua palavra, e que assim seja, meu Pai, para todo sempre. Que o Senhor nos ensine a honrar e fazer a tua vontade nessa terra. Nos dá coragem para obedecer e entregar o que o Senhor pede, aquilo que o Senhor vai pedir. Que o Senhor venha nos dar a visão espiritual do Senhor, tirar a venda dos olhos de cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis à tua voz, meu Pai. Que essa palavra venha dar frutos, que eu não aceito estar aqui reunida com essas pessoas e ninguém sair daqui com a revelação do teu poder. E eu profetizo sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, que o Senhor venha se revelar àquela que o Senhor ainda não se revelou. Com poder, com força, com impacto, assim como o Senhor fez com Paulo. O Senhor chamou Paulo naquela estrada para Damasco. E Paulo, a partir daquele momento, ele passou a te servir. Passou a trabalhar em prol do teu reino. Então, o Senhor disse na tua palavra também para a gente interceder para que fosse levantado obreiros para a tua obra. E aqui eu intercedo para que no meio dessas pessoas aqui haja servos verdadeiros, salvos, cheios do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor venha consagrar essa água aqui, que o Senhor possa colocar aqui o poder do Senhor, que não seja só mais uma água, mas que ela venha nos lavar de dentro para fora, que venha jorrar a água viva do Senhor e que venha limpar de dentro de nós o medo, a dúvida, o ódio, o rancor, a tristeza, o desânimo, o cansaço, que seja um renovo, que aqui estejam as 7 unções do Senhor, os teus 7 espíritos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem tomar essa água seja abençoado, alcançado, receba luz, que haja luz sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Toma aí, com fé, não deixa acabar não. Deixa essa água jorrar. Espero que você esteja saindo daqui avivada. Seja forte e corajosa, não temas. Deus é contigo, mas cada um tem que fazer a sua parte. Deus abençoe, gente. Até amanhã, 12:07. Tchau, tchau.